O jogador Tiffany não é tão bom assim quanto muitos especulavam, diziam na internet. Quebrou recordes, quebrou sim, lógico, por ser um homem, né? Por ter nascido homem, na verdade. Hoje eles consideram mulher, enfim, tem toda essa parada aí. Por ter nascido homem, ter uma altura bem maior do que as mulheres, uma força física maior do que as das mulheres, uma velocidade e tal, a estamina, tudo isso aí conta. Tem gente que fala que não, mas toma testosterona, toma estrogênio, não sei o que, tal, aquela coisa toda, para diminuir a testosterona, mas não importa isso aí. O que importa é a biologia da pessoa, né, em si. Ontem eu estava assistindo um jogo, ontem não, hoje, na verdade eu vi a reprise do jogo, do Sesc Flamengo e o SESI Bauru. O Flamengo venceu por 3-1, certo? O primeiro set ficou de 25-18 para o Flamengo, 25-22, aí o terceiro set ficou de 28-26 para o Bauru e o Flamengo depois venceu por 25-21. Foi um jogo assim que eu gostei muito de assistir, eu gosto muito de assistir vôlei, né? Então foi um jogo bem acirrado. O primeiro, o terceiro, o quarto set ficou muito acirrado, ficou um jogo muito lá, muito cá, e depois o Flamengo tomou a liderança e não largou mais, né? Então o Flamengo está com a vantagem. O jogo vai para o Rio de Janeiro agora, na quarta final da Copa Brasil de vôlei, né? Como diz aqui a notícia, Sesc Flamengo conquistou na noite desta quinta-feira uma vitória ainda inédita na atual temporada do vôlei feminino sobre o SESI Bauru, né, ao marcar 3-1. No primeiro duelo entre as equipes pelas quartas de final da Superliga Feminina, a partida foi disputada no ginásio Panela de Pressão em Bauru. Até então, nos 3 confrontos entre paulistas e cariocas na temporada, a equipe de Bauru havia vencido todas, 3-2 no primeiro turno da Superliga e 3-1 no segundo turno das quartas de final da Copa Brasil de Vôlei. No duelo mais decisivo até agora deu Sesc Flamengo. Vou falar aqui um pouquinho do destaque. Os destaques do Flamengo foram as atacantes Lorene, maior pontuadora com 21 pontos, Jussiele com 15 pontos, mas o troféu Viva Vôlei, dedicado à melhor jogadora em eleição popular pela internet, ficou para a levantadora Juna, ou Runa, não sei, talvez seja Juna, do Rubro Negro. Pelo SESI Bauru, os destaques foram Tiffany e a búlgara Dobi Rabadzieva, não sei se é assim que fala não, Dobi Rabadzieva, talvez seja assim, uma búlgara, né, difícil, com 16 e 14 pontos, respectivamente. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira no ginásio da Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O eventual terceiro jogo de destaque, se necessário, estava inicialmente marcado para dia 19, sexta-feira, em Bauru, mas o local precisará ser definido por conta da paralisação das atividades esportivas por 2 semanas, 15 a 30 de março, determinado pelo governo. Cara, olha só, assim, o jogo em si foi um jogo bom, mas o tanto que as meninas jogam, o Tiffany não faz falta, velho, tá ligado? Não faz falta. As meninas jogaram pra caramba, tanto as meninas do Bauru quanto as meninas do Flamengo. Então, o Tiffany não faz diferença. É um homem que tá lá. O cara é tão ruim, ele é ruim. Não é porque ele é homem, virou mulher e tal. Não, ele é ruim. Ele era ruim no masculino e é ruim no feminino. Só que ele ganha um pouco mais de vantagem por ter sido homem, ou por ser homem, pela biologia ele ainda é homem, né? Se tirar um pedaço do tecido dele e fazer um exame, vai constatar que o gene dele é XY, né? Por mais que o Tiffany se caracteriza como mulher, toma hormônio feminino, então aquela coisa toda, se pegar um pedaço do tecido dele, do sangue e tal, fizer um exame, vai constatar XY. É a ciência, é biologia, é como Deus nos criou, enfim, quer se comportar como, quer casar com um homem e usar um vestido de noiva e o homem lá ser seu marido, problema seu, ninguém tem nada a ver com isso, a vida é sua, faz dela o que você quiser, mas não devemos fechar os olhos para a realidade, não devemos fechar os olhos e tentar viver numa Matrix. O Tiffany em si, ele não é um jogador bom, cara, ele é um jogador ruim, tanto que ele não teve destaque nenhum no masculino, foi pro feminino, teve um destaque no começo ali, mas depois bafou o caso, porque ele é ruim, ele é horrível. Ele só ganha na força e na altura e na velocidade. Agora, fora isso, não tem habilidade nenhuma. Não. É a mesma coisa do jogador que era do Flamengo lá, o Lincoln. Se
fantasiar de mulher, querer jogar o futebol feminino, é ruim. Ele é ruim, ele não vai ter um destaque de velocidade, de corpo, que ele é forte, vai ter uma velocidade de corpo, vai ter um destaque de velocidade, de chute e tal, mas ele é ruim. Ele é ruim, a essência dele é ser um jogador ruim. Não tem destaque de ser um jogador bom. Teve várias oportunidades do Flamengo, mas enfim. Então, esse é o caso do Tiffany. Tá lá jogando, quebrou um montão de recordes, não sei o que. Hoje já não tá mais na mídia. Porque as pessoas perceberam que ele não é um jogador de destaque, é um jogador ruim. E eu não falo isso em questão de preconceito, não. Não é. Não entenda isso, não é questão de preconceito. Ah, você tá falando dele porque você é preconceituoso. Cara, então se eu dar uma opinião de se ele é um jogador bom ou ruim, eu sou preconceituoso por eu falar que ele é um jogador ruim. Se ele fosse um jogador bom, eu falava, não, o cara é um bom jogador. Mas não é. Não é. A única coisa que ele se destaca, como já falei aqui e reafirmo, é na força e na altura. Isso ele se destaca. Tanto que jogadores adversárias falam, né, que ele percebe que muitas das vezes eles percebem que o Tiffany maneira um pouco na força para não machucar as outras jogadoras. As próprias jogadoras falam isso. Então, da mesma forma que eu falo assim, o Lincoln é um jogador ruim, o Michael é um jogador ruim, o Vitinho é um jogador ruim, o Gustavo Henrique é um jogador ruim. Eu falo que o Tiffany é um jogador ruim de vôlei, ele não joga bem, tanto que ele não se destacou no masculino, foi porque foi menino tentar se destacar, teve seus 15 minutos de fama ali, mas é um jogador ruim, de mediano para baixo. Foi um jogo bom, vou esperar esse próximo jogo aí, segunda-feira, para poder assistir. Se a galera gostar desse tipo de vídeo aí, falando sobre outros tipos de esporte do Flamengo aí, vou falar do futebol feminino também, né, do Campeonato Carioca aí, Campeonato Brasileiro que tá rolando aí. Se a galera gostar, é só dar aí um comentário aí sobre o que vocês acham, né? Mas no máximo é isso aí, rapaziada. Fica com Deus e até a próxima. Ah, e lembrando, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.